Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast Teatrar Línguas de Perguntador, levado a cabo pelos estudantes do curso de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na disciplina de Cultura Teatral. Vou entrevistar Pedro Pires Cabral, coordenador técnico do Teatro de Vila Real e também professor na UTAD. Tudo bem com você? Muito obrigado, tudo bem. Para a constituição de uma equipa de produção, disserta alguns requisitos. Quais são os principais critérios para a escolha dessa equipa, tendo em conta as várias tipologias de espetáculo de uma determinada programação? Ora bem, características das pessoas. Não há uma ciência exata para escolhermos pessoas para determinadas funções. Naturalmente, elas têm que ser competentes à partida, não é? Esse será o primeiro requisito. Depois, como um bocado em tudo que é da atividade humana, também no teatro, o teatro se calhar, não todas as artes, mas é uma das artes que é coletiva, que precisa de várias pessoas, da concorrência do trabalho de várias pessoas para que possa ser apresentada. Nesse sentido, e o que acontece muito nas equipas de uma produção é que as pessoas começam a ganhar confiança, grupos de pessoas umas com as outras, e depois nós vemos que as companhias de teatro são coisas, vai saindo uma outra pessoa, vai entrando uma outra, mas o núcleo duro é quase sempre o mesmo. Portanto, na verdade não há assim que requisitos. A pergunta é essa, não é? Que requisitos? Sim. Os requisitos é serem pessoas competentes, naturalmente, e depois ser um grupo de pessoas em que o trabalho flua bem, em que as pessoas se entendam, em que, sobretudo é isso, que as pessoas se entendam bem e que não haja chatices, nem grandes confusões, não é? Que possam criar atritos no trabalho. Isso é o mais chato. Sei lá, eu lembro-me, no tecido teatral português há N exemplos de equipas que ficam juntas quase até ao fim. Ainda há bem pouco tempo o Teatro da Cornucópia, por exemplo, com um dos maiores atores portugueses, o Luís Miguel Sintra, que tinha como cenógrafa a Cristina, e agora esqueço-me o nome dela, mas trabalharam os dois desde 70 e qualquer coisa até ao fim da companhia. Portanto, aquelas duas pessoas idealizavam os espetáculos da companhia, né? E isso, que requisitos têm aquelas pessoas uma para a outra? Não te sei dizer exatamente, sei que eles se entendiam muito bem e que trabalhavam muitíssimo bem um com o outro. Okay, obrigado. Vamos passar à próxima pergunta. Mediante as condições técnicas e logísticas dos espaços onde o espetáculo acontece, uma grande produção poderia se integrar na maioria das salas de espetáculo portuguesas? Ok. Essa é uma pergunta meramente técnica, não é? De resposta técnica. Aqui já não falamos de questões artísticas. É certo, eu embora sou de uma outra geração, da vossa, e lembro-me, por exemplo, quando andava, ou antes de estudar para a universidade, aqui em Vila Real, não havia teatro, não havia espaços de apresentação de espetáculos, fossem eles quais fossem. Havia coisas improvisadas, não é? Havia espetáculos a fazer-se. Eu lembro, por exemplo, que a Companhia Nacional de Bailado fez sempre esse esforço imenso de andar a fazer digressões pelo país inteiro, desde sempre, e fazia em pavilhões. Eles montavam os espetáculos de dança em pavilhões. Mas, bom, nós não tínhamos, de facto, em Vila Real, como em muitas outras cidades do país, não havia aquilo o que temos hoje e onde eu trabalho desde a abertura, que é o Teatro Municipal de Vila Real. Mas temos exemplos como Bragança, Faro, Portimão, Guarda, muitas outras cidades, capitais de província, né, que começaram a ter esse espaço. E agora ainda outras cidades mais pequenas que também começam a apostar e a ter os seus auditórios, etc. Depois, a outra parte, que é termos capacidade ou não de receber espetáculos de grande envergadura, acho que é mais ou menos isso, e de complexidade técnica, depende muito dos espetáculos. Em grande medida, dir-te-ia que sim, que estes teatros que eu fui referindo estão preparados para receber, em grande medida, quase todo tipo de espetáculos, mas depois, naturalmente, há alguns tipos de espetáculos que não cabem ainda aqui, né? Sei lá, se nós pensarmos naquilo que são os espetáculos mais complicados de um ponto de vista técnico, e temos que ir para a área da música, não é? Pensar em espetáculos de estádio, sei lá, uns Rolling Stones ou uma Taylor Swift, o que seja, espetáculos pop puro e duro,
aí seria muito difícil encaixá-los, por exemplo, uns Rolling Stones ali no Teatro Municipal de Vila Real. A não ser, claro, que eles viessem fazer um concerto, se viessem só tocar, sem todo o seu aparato cénico, conseguiríamos fazê-lo, não é? A questão é que os espaços depois estão preparados para acolher determinadas produções e haverá outras que já não cabem. Portanto, mas sim, em grande medida diria que sim. A resposta acho que tem que ser essa, porque de repente tu consegues ver espetáculos em Vila Real que era impensável na altura em que eu estava a estar na universidade, como vocês estão agora. Portanto, não havia espaço, não havia sítio onde isso acontecesse. Eu, para ver espetáculos, ou ia ao Porto, claro, era aqui mais próximo, não é? Ou depois, quando comecei a estudar em Coimbra, havia o Teatro Académico Gil Vicente, onde também vi muito teatro e outro tipo de espetáculos. E até Lisboa, porque de resto não havia. Mas agora sim, temos essa possibilidade. E que acho que é uma mudança. Tu, se calhar, já nem notas isso porque tu já cresceste com um teatro na tua cidade, não é? Sim. Portanto, nem sabes exatamente o que era não existir essa possibilidade. Portanto, e naturalmente isso acho que é uma aposta feliz de um país ter esses teatros que podem acolher as grandes produções. Ok, obrigado por a resposta. E mais uma pergunta. Sendo que normalmente o fator económico condiciona a produção do espetáculo, como se procura o financiamento para o efeito? Ora bem, isso é daquelas respostas poderíamos falar, dá pano para mangas, mas assim tentando resumir, e eu vou tentar circunscrever naquilo que é a minha área de formação, que é o teatro. E o teatro embora haja um lado comercial ou haja um teatro comercial que em Portugal não encontra muito lastro porque nós não temos não temos um mercado, não é? Mas temos um artigo na Constituição Portuguesa que diz que o acesso à cultura, o Estado deve garantir a todas as pessoas um acesso à cultura. E daí passamos para aquela coisa que é, se o Estado tem que garantir acesso à cultura, tem que haver produção de cultura. E se o Estado ele próprio não produz cultura, vai ter que dar dinheiro a alguém para produzir cultura. Portanto, grande parte do financiamento das produções teatrais em Portugal é feito através de concursos promovidos pela Direção-Geral das Artes, não é? Que estão integradas no Ministério da Cultura, portanto são os apoios às artes. E isso será em grande medida onde tu consegues encontrar o dinheiro para fazeres espetáculos. Claro que há um processo de seleção, tens um concurso que é público, há um júri que seleciona e o dinheiro é atribuído conforme a votação do júri e conforme a dotação orçamental, quanto dinheiro é que há, para quantas produções, quanto é que o Estado consegue garantir. Depois, poderás ter aqui, este é um lado, que é o papel tutelar do Estado que tem que garantir o acesso à cultura de toda a gente e parece-me incrível. Embora, como sempre, não é? Como em todas as áreas, achamos sempre que o dinheiro é pouco e que deveria haver mais dotação orçamental para esta área em particular. Depois temos uma outra possibilidade, que é o investimento de privados, o dinheiro de privados, que pode entrar sobre variadíssimas formas, seja o regime de mecenato, né, em que alguma empresa ou pessoa, ao abrigo dessa tal lei de mecenato, apoia determinada sala de espetáculos ou determinada companhia e depois terá uma data de benefícios fiscais por causa desse apoio, ou ainda pode ser como publicidade, sei lá. A Coca-Cola que de repente quer patrocinar um espetáculo X porque em toda a comunicação desse espetáculo Coca-Cola vai aparecer como publicidade. Portanto, que é mais normal acontecerem coisas mais comerciais, não é? Que desde logo, a uma empresa como a Coca-Cola, vai haver que há uma visibilidade grande desse espetáculo. Espetáculos mais pequenos, mais de nicho, mais sem essa preocupação comercial, de facto, a grande hipótese é o dinheiro do Estado. Sim, e é por aí. Certo. É por aí que andamos. Isto depois tem imensas nuances, não é? Poderíamos estar a falar das coisas imenso tempo, mas julgo que dei uma ideia geral. Sim, obrigado.
A próxima pergunta. O produtor é chamado a dialogar com todo o artístico de um espetáculo, nomeadamente com o encenador, diretor artístico, entre outros? E a pergunta, o produtor é chamado a dialogar com todo o meio artístico de um espetáculo, nomeadamente com o encenador, o diretor artístico, entre outros. Os tipos de diálogo, o conflito que há entre este então, meio. Quando colocam aí produtor, nessa pergunta, é um produtor executivo, um produtor que é o que gera o dinheiro? Ou... Principalmente o que tem o comando quase total sobre a equipa. Ok. É um produtor executivo. Sim, não é? sim. É engraçado porque o nosso tecido teatral é tão frágil que muitas vezes há companhias em que o papel do produtor é a mesma pessoa que é encenadora e que também é ator e que eventualmente responde a e-mails e ainda vai limpar a casa de banho e etc. Percebes? Porque de facto as condições de trabalho não é... Bom, eu não me estou a queixar, mas é o que é. Somos um país pequeno, as companhias têm que se desenrascar. Há bocado falámos da palavra ali com a vossa colega. Têm que se desenrascar para conseguir sobreviver e para conseguirem trabalhar. Essa figura que tu descreves desse produtor executivo parece-me mais até daquele produtor do cinema, não é? Que é aquela pessoa que decide tudo. Sim. Quanto dinheiro é que vai para ali, quanto dinheiro é que vai para além, quem é que controla isto, quem é que controla aquilo. Ok, mas tentando trazer isso para aquilo que é a nossa imagem, e mais uma vez, claro, trazendo isso para o teatro, o diálogo tem que ser, entre todas as pessoas da equipa, o diálogo tem que ser permanente. Independentemente se é mais conflituoso ou não, mas o diálogo tem que ser permanente. Se eu te digo, por exemplo, no meu caso, que trabalho na luz e no som, mas, por exemplo, no caso da luz, imagina que eu te digo que para a cena X, estou a falar com o encenador, tu és o encenador e eu vou-te dizer, olha, na cena X eu quero azul. E na tua cabeça está um azul. E na minha cabeça estará um outro azul. E eu, quando te mostro o azul, tu podes chegar, mas não era isto, não é isto que eu quero, não é este azul que tu me falaste. Eu, não, era este azul. Portanto, e este constante diálogo eu tenho que tentar demonstrar, na minha área, o máximo possível, qual é o azul que eu quero. Para que tu percebas, e claro, isto é uma abstração, não é? No caso de um produtor, o diálogo é fundamental. Portanto, o produtor é aquele que, de certa forma, cria as condições para que toda a gente consiga trabalhar muito sossegadamente. É aquele que leva com os embates chatos das burocracias, do dinheiro que devia ter chegado e ainda não chegou à conta e que temos que pagar não sei a quem. Portanto, é alguém que aguenta esse embate e que tem que criar as condições, tem que dar... tem que criar esse ambiente de criação. Portanto, o diálogo é fundamental. Todas as artes que são coletivas, para mim, sem diálogo, sem falarmos uns com os outros... não é possível que a coisa se dê. E por isso isto volta, se calhar, àquela primeira pergunta, ou segunda, já não me lembro, em que tu perguntavas das equipas, do produtor, como é que deveria ser, que requisitos, etc, etc. É a primeira pergunta. Portanto, o maior requisito entre todos é que as coisas, é que a gente saiba dialogar e que as coisas corram bem entre nós como equipa. Quando às vezes isso não acontece, se calhar eu da próxima vez já não vou trabalhar contigo, ou tu já não queres trabalhar comigo porque não é? Houve qualquer coisa que não correu tão bem. Portanto, e o produtor tem de facto esse papel, tem esse papel de guarda-chuva, não é? De protetor quase. É alguém que protege o trabalho de toda a gente e o defende, porque depois é ele que tem que ir apresentar o espetáculo para vender ou para circular, ou etc. Portanto, tem que falar com o encenador, tem que saber o que é que o encenador quer, tem que saber o que é que a cenografia vai ser, porque se é preciso levar um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões de cenografia, é preciso saber que figurinos são, se vai gastar este dinheiro ou aquele, percebes? Tem que falar com toda a gente, sem dúvida. Ok, obrigado. Qual a importância do design e luz e som no espetáculo contemporâneo em contraste com outros períodos da história do teatro? Ora bem, essa pergunta também poderia dar, assim, pano para mangas.
naturalmente, em tudo aquilo que é a história do teatro, e se nos referirmos à história do teatro ocidental, começa há 2000 e qualquer coisa anos, né, ali na Grécia Antiga, o teatro mais, ou na Grécia Clássica, se quisermos dizer, não havia propriamente um design de luz, portanto as coisas eram feitas ao ar livre, ao sabor da direção do sol. Os teatros, sim, eram construídos com uma orientação à exposição solar, para que ao fim da tarde o sol estivesse de frente para a plateia e de manhã estava de frente para o palco. E depois tinha o pico, né, com o meio-dia, com o sol a pico. No som havia sempre acompanhamento musical, etc. Havia, se calhar, essa ideia mais de design de som, ou pelo menos de composição musical. Nós só conseguimos começar a falar de um design de som ou de luz ali na transição entre o século XIX e o século XX, graças a uma das maiores invenções dos tempos modernos, ou uma das que depois funcionou como catalisador para que tudo acontecesse, que é a energia elétrica, o recurso da energia elétrica. Porque até aí, ou os espetáculos se faziam ao ar livre, ou quando se faziam dentro de portas, faziam com recurso a velas ou a chama, a gás, portanto, com todos os problemas que isso pudesse ter, teatros a arder, etc., porque ardiam muito, né? No final do século XIX, o que há mais é notícias de teatros que ardem por causa da chama. Portanto, quando tu tens esse recurso da iluminação elétrica, ou que depois também no som te vai promover o aparecimento de colunas de som, amplificação de som, captação por microfones, etc. Só a partir daí é que tu começas a falar, de facto, de design de luz e som. Qual é a importância do design de luz e som? Aqui é a importância que tu lhe queiras dar, na verdade. Eu tenho uma espécie de admiração por um autor inglês, que é o Peter Brook, um encenador que faleceu há relativamente pouco tempo, com 90 e tal anos, e ele dizia que o teatro sobrevive a praticamente tudo, só não sobrevive a uma coisa, e aquilo que ele dizia que era a sua unidade mínima para ele ser sustentado, que é a relação entre alguém que fala ou que faz alguma ação qualquer e alguém que está a ver na mesma sala e ao mesmo tempo, não é? Esta ideia de teres um ator, pelo menos, e um espectador, e que tem que coexistir no mesmo espaço. Não é como no cinema, não é que tu podes ver um filme que foi feito há 30 anos e estás a vê-lo num sítio completamente diferente. O teatro precisa desse momento de comunhão, não é? Esse momento entre ator e espectador. E ele disse que podemos tirar tudo ao teatro menos isto. E eu acho que é mesmo por aí que nós temos que ir. Porque tu podes, de facto, fazer um espetáculo onde não haja sequer recursos de luz nem de som. E tens um ator a falar para uma plateia, apenas, não é? Agora, claro, que importância tem a luz e o som? Depende da forma como tu queres fazer as coisas, porque um espetáculo tanto pode funcionar desta maneira tão simples, ator-plateia, como funcionará se de repente esses recursos começarem a ser usados e explorados e a serem imiscuídos na narrativa, não é? Tu teres um espetáculo a partir da utilização desses recursos. Portanto, há uma importância histórica que eu acho que pode ser assinalada e que é mais ou menos uma hipótese, não é que seja uma coisa completamente direta, mas é uma hipótese lançada por muitos estudiosos de teatro e que eu comungo, que é: o teatro nem sempre teve, de facto, um encenador. O teatro começou a ter um encenador ali, lá está, nessa transição de século XIX para o século XX, começam a aparecer pessoas do teatro em que questionam, entre variedíssimas outras coisas, mas questionam sobretudo o predomínio do texto sobre o que se passava num palco. Então dizem, não, os escritores são incríveis, os textos são ótimos, mas nós queremos fazer espetáculos, nós não estamos aqui só para transmitir um texto, nós não estamos aqui para ler um texto, para dar esse papel primordial. Queres atender? Queres desligar, não é?
para dar esse papel à literatura e, portanto, começam a surgir várias vozes em vários países europeus, mais ou menos ao mesmo tempo, e até que alguém, diz que é o André Antoine, em França, alguém que, na divulgação de um espetáculo, aparece com essa assinatura, não é? Direção André Antoine. E essa assinatura, na história do teatro, é muito importante porque te diz, de facto, que ele foi o primeiro encenador. Não é? Assim como um Picasso assina os seus quadros, ou um compositor qualquer assina as suas partituras, não é? Ou tu não tens dificuldade em perceber que o Shakespeare é o autor daqueles livros, tanto quanto a história nos permite identificar uma só pessoa como sendo Shakespeare, que também é uma coisa controversa, mas aparecem de facto pessoas a dizer este espetáculo é da pessoa X. E há quem diga que isto também só foi possível, esta espécie de levantamento das pessoas que trabalhavam no teatro contra essa tal primazia da literatura no teatro, porque de repente os recursos técnicos se modificaram e permitiram explorar, a partir do momento em que tu tens, lá está, novas formas de iluminar. Imagina este exemplo básico, quando tu tinhas iluminação, bom, se era na rua, não temos aqui o que falar. Quando passaste para dentro dos teatros e a iluminação era com chama, a chama era uma coisa muito prática. Tinha que estar ali à mão, porque tinhas que acender as coisas, não podia estar longe, tinhas que ter muito cuidado para não arder nada, e portanto tu tinhas ali, a única coisa que eventualmente poderias fazer era uma regulação, ter mais chamas, mais luz, ou menos chamas, menos luz, não é? Portanto, o controle sobre essa tecnologia era muito rudimentar. A partir do momento em que tu tens coisas controladas por energia elétrica, em que tu podes ligar e desligar, não é? Depois, a partir daí, começam a aparecer mesas, etc. Mas ainda antes disso, coisas que, desse ponto de vista, são mais limpas, consegues explorar também outros ângulos de iluminação. Não só as coisas, aquela coisa, não é? que ainda temos muito no nosso imaginário, que é a luz de ribalta, que é aquela luz que está no chão, à frente do palco, que era por causa das chamas, estava ali porque era fácil lá chegar a acender. Acabava uma vela, troca a vela e acende, e era um sítio super acessível. A partir deste momento, quando tens luz elétrica, tens projetores que podes pendurar nos sítios mais estranhos e mais complicados possível. E a partir do momento em que podes fazer isso, consegues explorar outras características da luz, desde logo o efeito de sombra, o efeito da contraluz, etc, etc. E dizem também que por isso este fator foi também um dos fatores que ajudou a que o encenador se afirmasse, porque tinha ferramentas novas para afirmar a sua nova arte, digamos assim. Eu às vezes perco-me um bocadinho, se quiseres que seja conciso, sem problema. dar um pontapé por baixo da mesa. Não, sem problema. Vou-lhe fazer a próxima pergunta. Certo. De forma resumida, pode-nos elucidar das diferenças entre design de luz e luminotecnia e design de som e sonoplastia? Quem idealiza e quem concebe e quem opera? Ok. Ora bem, no caso do design, tanto design de som como de luz, design pressupõe esta ideia, de facto, de conceber, não é? Conceber alguma coisa, desenhar essa coisa e conceber desde esse momento mais abstrato em que tu estás a imaginar que tipo de luz ou que tipo de som o espetáculo vai ter, e depois ir afunilando até à resposta técnica que precisas. Bom, o design de som e o design de luz é esta coisa super abrangente, não é? Que começa contigo a idealizar que tipo de luz é que eu vou querer, ainda antes de estares à procura de uma resposta técnica. Que tipo de luz eu vou querer, ou que tipo de som é que eu quero para aqui. E depois terás, no caso da luz, a luminotecnia é de facto a parte técnica da luz, é a técnica da luz, é que resposta é que eu vou dar à luz que idealizei, que projetores é que existem no mercado que me permitem fazer aquilo que eu quero, que ângulos é que vou usar, onde é que vou pôr estas coisas, que luz, que cor, que tipo de luz é focada, se é desfocada, etc, etc. Isso é a técnica que depois compreende uma data de outras coisas, não é? Que é desde logo a eletricidade. Tens de saber de eletricidade porque senão podes estar a sobrecarregar
um quadro elétrico e ele não responde à quantidade de projetores que tu queres, etc, etc, etc. Portanto, a luminotecnia trata destas questões técnicas, estas respostas técnicas que os projetores e que esse design idealizou precisa. No caso do som, é engraçado porque a sonoplastia não é só uma resposta técnica. O termo sonoplastia é muito diferente do que aquilo que luminotecnia quer dizer para a luz. Porque o termo sonoplastia é, de facto, a plástica do som. E eu diria que a sonoplastia tem um lado criativo também. Tu estás, com a sonoplastia, tu estás a definir muitas coisas. Por exemplo, sei lá, dar exemplos concretos para ver se isto é mais fácil. Uma cena que se passa dentro de uma casa. De uma personagem ou duas personagens, não interessa. Há alguém que bate à porta, não é? Que interrompe o diálogo dessas duas personagens. E na dramaturgia desse espetáculo, esse alguém que bate à porta, ou esse bater de porta, pode querer dizer muitas coisas. É alguém que está impaciente, ou é alguém que tem a calma toda do mundo, é uma urgência. E, portanto, se tu vais desenhar o som de alguém a bater a essa porta, vais ter que perceber o que é que esse som vai transmitir também, já de um ponto de vista da dramaturgia, não é? Se for alguém com muita urgência de falar com quem está dentro, de certeza que não vai ser um bater de porta assim super tranquilo, não é? Vai ser uma coisa muito mais eufórica, falha-me outro termo, ou muito mais urgente, não é? Portanto, e a sonoplastia trabalha a plástica, de facto, do som. A única coisa, e será muito próxima do design de som, a única coisa que eu acho que o design de som será mais, engloba mais, é que o design de som também te implica, ou também implica que tu, depois dessa concepção e quando vais à procura das respostas mais técnicas, tens esse lado da sonoplastia, claro, porque tu estás a trabalhar os sons que tu queres apresentar no espetáculo, mas depois também tens que trabalhar a espacialização do som num espaço. Vais usar só colunas que estão penduradas, como em todos os teatros. Se tu entras num teatro, olhas para a boca de cena de um teatro, olhas para um lado e para o outro, normalmente estão colunas penduradas de um lado e do outro, não é? Vais usar só essas colunas? Vais querer fazer efeitos de surround, por exemplo? Vais querer montar colunas em sítios inusitados debaixo das cadeiras para de repente assustares alguém que esteja no público? Percebes? E esse conceito não cabe se calhar na sonoplastia, mas cabe mais no design de som. E por isso é que eu acho que o design de som é uma coisa mais abrangente. Mas tanto o design de som como a sonoplastia são dois trabalhos com um cariz criativo, há sempre o lado técnico, mas com um cariz criativo muito vincado. Enquanto que no design de luz e na luminotécnica isso não acontece. A luminotécnica é, de facto, uma resposta técnica. É tu teres o conhecimento técnico sobre como responderes àquilo que o design precisa. Mas a sonoplastia também exige de ti um trabalho muito criativo. Não é uma resposta técnica. É uma resposta criativa também. Achas que ficou mais ou menos... Conseguiste perceber? Sim. A sonoplastia tem um caráter mais experimental, criativo. Sim. Ok. A próxima pergunta é esta. Os novos cursos tecnológicos, afetos ao design de luz e som, têm mais potencial artístico e técnico e ao mesmo tempo que promovem uma filosofia ambientalmente sustentável? Diz os novos recursos. Sim, os novos cursos tecnológicos. Ok. Essa é uma pergunta... No caso do... É uma pergunta boa. No caso do... Tanto na luz e no som, desse ponto de vista ambiental e ecológica, podem ser os dois problemáticos, não é? Porque são imensos materiais para fazer este microfone que está aqui à nossa frente, são gastos imensos equipamentos, vêm de imensos países diferentes, eventualmente, e de imensas explorações de metal daqui, dali, etc, etc, etc. De um ponto de vista só do consumo, a luz será, assim, aquele lado que precisa, consome, de facto, eletricidade que se farta. Há claro, como em tudo, naquilo que é a atividade humana, uma tentativa de tu reduzir
a pegada, não é? A pegada ecológica nos consumos. Esta área não escapou a isso, embora ainda haja o mercado ainda produz lâmpadas de incandescência, por exemplo. Se tu pensares, eu nem sei se tu ainda apanhaste isso, mas eu lembro-me, nas casas normalmente as lâmpadas eram de incandescência todas, não é? 60, 80, 100 watts, aquilo que quisesses, duravam muito menos do que estas de agora, a LED, e antes da LED, umas que se chamavam economizadoras, que demoravam muito tempo a acender, até dar a potência máxima. E isso no consumo normal, diário, dos milhões de pessoas ou bilhões de pessoas que estamos neste planeta, isso já acontece. Portanto, comprares uma lâmpada de incandescência num supermercado, já às vezes, eu ainda tenho em casa, ainda uso um candeeiro que tem lâmpadas de incandescência e já começa a ser uma dor de cabeça, porque de facto, e bem, elas não... Estamos a usar os LEDs e do ponto de vista do consumo é absolutamente diferente. Teres uma lâmpada que consome 60 watts ou teres uma que consome, acho que são 6 ou 7 watts e tens a mesma luminância, não é? É uma aposta ganha, não há hipótese nenhuma. No caso do teatro, no som, eu não sei onde é que a gente possa poupar, porque aquilo que no som pode gastar mais recursos, para além da construção dos equipamentos, e aí eu não sei se há uma preocupação, sinceramente, eu não estou por dentro das cadeias de produção, mas imagino que sim, que todas as empresas tenham essa preocupação, não é? De serem mais verdes e de produzirem coisas com menos impacto no planeta. Acho que sim, quero acreditar que sim. De um ponto de vista do consumo, o som é o que é, depende do número de colunas que tu vais montar, mas também é um consumo quase incipiente, não é nada de especial. Claro, podes ter, se tiveres aí um concerto de estádio com não sei quantas colunas a tocar, podes ter aí um pico de consumo alto, mas estás a falar de 1 hora ou 2 de concerto e para, não é? Não é um consumo continuado como uma fábrica. No caso da luz pode ser diferente, porque as lâmpadas de incandescência que são usadas na luz, e tinhas várias potências, começavas ali nos 300 watts e podias ter lâmpadas a chegar aos 5.000 watts de incandescência. E uma lâmpada de incandescência de 5.000 watts é mesmo uma coisa que é, de um ponto de vista do consumo, é um absurdo, porque uma lâmpada de incandescência é aquela primeira lâmpada inventada, não é? Que é um filamento que é atravessado por corrente elétrica e entra em incandescência. Acende, dá luz. São lâmpadas que duram muito pouco e que libertam 90% daquilo que consomem em potência, libertam em calor. Portanto, são aquecedores. O que quer dizer que tu tens uma lâmpada de 5.000 watts que, para te dar aquela luz, 90% daquilo que está a consumir está a ser dissipado em calor, que não vai ser aproveitado para nada. De facto, desse ponto de vista do consumo, é um absurdo, não é? E depois tens lâmpadas, claro, 2.000, 1.200, 1.000 watts, lâmpadas de incandescência. Eu dizia há 10 anos, quando comecei a dar aqui no OTAD esta cadeira de design de luz e som, dizia, porque já estava a começar a ser uma realidade, que o LED ia ser desenvolvido de forma a ser de facto uma alternativa viável às lâmpadas de incandescência, porque o grande problema do LED, àquela altura em que eu dizia isto, é que primeiro, para lâmpadas com um tão grande brilho, ainda não havia LEDs que fizessem, ou havia, mas não completamente no mercado, LEDs que tivessem esse brilho, mas depois também havia uma data de outras questões, que é, tu quando fazes na luz, uma das coisas que é muito importante num trabalho de luz, num teatro, é tu poderes acender e apagar a luz com várias curvas de intensidades e de velocidade a que dás essas intensidades. Tu podes querer fazer uma mutação que vai de uma lâmpada apagada a uma lâmpada a 100%, podes querer fazer essa mutação em 10 minutos e a lâmpada vai acendendo até o seu máximo. E o problema dos LEDs há 10 anos ainda não é tanto, mas ainda é uma questão dos LEDs agora, é que não tem essa curva
de resposta tão linear. E isso, em muitas coisas, não é importante, mas no teatro é importante. Esta ideia de tu poderes ter algo que acende e apaga muito lentamente, sem sentires. É porque às vezes nos LEDs tu sentes, parece que aquilo vai por degraus. Não é? Aquela coisa do digital, são amostras, não é uma coisa, não é a onda completa. Mas, passados estes 10 anos, de facto, os LEDs estão em todo lado, também nos teatros. Ou seja, a tecnologia dos projetores em si não mudou, são os mesmos projetores. O mesmo tipo de projetores, os vários tipos que tinhas, são exatamente os mesmos, só que a fonte é que mudou. E os LEDs começam a responder muito satisfatoriamente. E com consumos muito mais baixos, sei lá. É diferente tu teres numa peça de teatro, é fácil chegares aos 150 projetores montados para fazeres uma peça de teatro. Se eles consumirem, é claro que também não estão sempre a consumir no máximo, não é? Se a lâmpada é de 1000 watts, tu, quando estás a dar a lâmpada a intensidades diferentes, ela está a consumir menos. Mas será diferente tu teres 150 projetores de 1000 watts a funcionar, ou de repente teres os tais 150 projetores para teres mais ou menos 1000 watts, a correspondência, será ali à volta dos 100, 150 watts. Portanto, é 1/10 quase do consumo. Não é? E 1/10 do consumo é importante, de facto. Depois, esta questão meramente técnica e com essa preocupação dos consumos e da ecologia e termos um planeta mais limpo, que eu apoio a 100%, traz-nos, de um ponto de vista daquilo que é a forma de olhar para a iluminação, no caso da iluminação específica, que é aquilo que eu tenho estado a falar mais agora, traz outros paradigmas. É que tu, de repente, tinhas um projetor de iluminação que estava ligado a uma ficha e tinhas um canal de uma mesa de luz que controlava esse projetor. Uma lâmpada era um canal, mais ou menos. De repente tens os LEDs, e os LEDs podem ser RGB, podem ter o Red, Green and Blue, não é? As 3 primárias da luz, como depois podem ter também branco, como podem ter mais o âmbar. Ou seja, de repente, para um projetor, começas a ter vários canais, e isso, do ponto de vista da programação nas mesas de luz, complica, mas é absolutamente justo. Menos consumo é sempre melhor. E, portanto, eu diria, se há 10 anos dizia que os LEDs iam aparecer, eu agora não duvido, porque já é difícil apanhar algum tipo de lâmpadas. Nós temos um tipo de projetores aqui no Teatro Vila Real, que são projetores de recorte de uma marca específica, que faz parte de um grande universo que é a Philips, mas é uma marca de teatro, que é a Celecon, e a Philips deixou de fazer lâmpadas para esses projetores. Eu, neste momento, para comprar lâmpadas para esses projetores, são lâmpadas feitas, alguns, numa fábrica chinesa, que ainda estão no mercado. Mas havia uma diretiva que dizia, uma diretiva da CEE, que dizia que em 2020 todas as lâmpadas de incandescência não podiam ser comercializadas nem produzidas, pelo menos no espaço comunitário. Não é? Mas a gente ainda manda vir, tem que mandar, tens fornecedores a trabalhar aqui, mas elas vêm todas da China, não é? Como quase tudo o que é de consumo no nosso planeta, mas porque isto depois implica outras coisas. Claro que de um ponto de vista, e acabo com esta, claro que de um ponto de vista do consumo e daquilo que tu vais poupar do ambiente, é um ganho. Mas ao mesmo tempo, há um primeiro investimento e há um primeiro investimento que os teatros terão que fazer e que depois vais ter que comprar uma data de projetores novos, não é? De LED, que substituem os outros, e os outros vais pô-los todos de lá. Estamos a falar, o Teatro Vila Real tem à volta de 300 projetores de iluminação. Portanto, estás a falar em mudar um parque, e isto também de um ponto de vista ecológico, se assim o quisermos, também é um bocado, não é? Estás a consumir mais, estás a ir buscar mais, estás a fazer mais consumo para depois o poupares, é certo, não é? Mas isto tem tudo um equilíbrio. Mas pronto, eu acho que é o caminho esse, os LEDs, e essa tecnologia dos LEDs é de facto mais verde e é por aí o caminho. Ok, obrigado. Que outros recursos e inovações tecnológicas em breve estarão disponíveis para a utilização em espetáculos? Se tem conhecimento de alguma inovação. Olha, sinceramente, não te sei dizer. Eu vou estando atento
E na verdade, não é que tudo tenha sido inventado, mas grande parte das coisas foi inventada. De vez em quando aparecem marcas ou protótipos de algum... No caso do som, bom, ok, pode sempre melhorar a forma como os microfones captam, como as membranas trabalham, mas é sempre um microfone, não é? É uma tecnologia que já tem 100 e tal anos. Nas colunas também, pode sempre pensar em colunas que consigam, se calhar, consumir menos e ter uma maior saída de som, ok, mas já estão inventadas há muito tempo. No caso do lado mais visual, é engraçado, o teatro é sempre o parente pobre disto tudo, não há dinheiro nem mercado dentro do teatro para desenvolver novas coisas. Mas tens os grandes espetáculos de concertos e as grandes bandas mundiais que andam em digressões por estádios, não é? Que levam o seu equipamento e as suas coisas. Eu lembro-me que uma das últimas coisas que me surpreendeu bastante foi o desenho de luz do espetáculo dos Red Hot Chili Peppers, da digressão pai de há 3 anos, ou 4 anos, talvez, em que havia por cima, aquilo era digressão não era de estádio, era de pavilhões, havia umas coisas penduradas por cima das pessoas, portanto, que não chegavam à cabeça, mas praticamente era uma espécie de tubos. Imagina um tubo que está preso por um cabo de aço, e esse cabo de aço sobe e desce, são vários, estamos a falar de centenas de tubos, apanhavam palco e grande parte da plateia, e esses tubos são uns tubos LED que fazem todas as cores, fazem imagem, fazem aquilo que tu quiseres. Portanto, eu quando vi, o efeito é incrível. Se tiveres essa curiosidade, procura assim dos últimos concertos dos Red Hot Chili Peppers, porque é de facto muito engraçado o efeito que aquilo cria. E esse dispositivo, que era um protótipo desenvolvido pelo casal que costuma fazer luz para os Red Hot, agora começa a ser mais ou menos já começas a ver em mais espetáculos, não é? De repente, uma coisa que foi desenvolvida para aquele espetáculo, agora começa a entrar. Essa é uma delas que cabe na tua pergunta. E o que é engraçado, por exemplo, é que numa entrevista com esse casal, perguntavam-lhes, mas como é que vocês chegaram a esta... Porque aquilo é uma escultura, de facto. É como se fosse uma escultura, sempre com movimento e com cor, a mudar de cor, faz palavras, faz só cor, faz o que tu quiseres. É uma questão de programação. E ele dizia, numa altura eu e a minha mulher, estávamos no Dubai, num hotel, e vimos uma instalação lá no hotel de luz, um candeeiro, que era isto. Muito mais pequeno, não é? Uma coisa que estava lá pendurada, mas era isto. Eram umas coisas que subiam e desciam. Fomos tentar saber que empresa é que tinha desenvolvido aquilo. Falámos com a empresa e dissemos, não nos querem ajudar a fazer uma coisa para um concerto de Red Hot Chili Peppers. E é assim que estas coisas vão aparecendo, não é? É engraçado isto. Agora, ultimamente, é incontornável, de um ponto de vista técnico, não falarmos daquela semisfera, não é? Onde os U2 tocaram agora em Las Vegas. É impressionante tanto do ponto de vista para quem está do lado de fora. Aquilo é um edifício que é uma sala de espetáculos, é uma esfera gigante e está toda coberta por ecrãs que fazem imagem, não sei o que mais, e dentro é exatamente a mesma coisa. Portanto, neste momento já não é só o palco que nós estamos a iluminar, estamos a iluminar tudo. As pessoas estão no meio do... É como se estivessem a 3D, não é? Sim. É como se isto, de repente, aqui à tua volta pudesse ser variedíssimas coisas, cenários virtuais ou menos virtuais, mas tu estás a ver tudo a mudar. Esse pode ser um futuro, sim, uma das inovações que nos traga novas formas de pensar e de fazer as coisas. Não estares... ou não te prenderes demasiado a esta posição do público olhar para um quadro aberto, não é? E para dentro de um palco, mas se calhar estar tudo à tua volta. É uma das possibilidades. Não sei se é melhor ou pior, não saberemos. Só quando conseguirmos pôr as mãos nisso e explorarmos, não é que sabemos se vai ser melhor ou pior. Mas pelo menos de facto, parece-me
algo incrível, assim, à primeira vista. Eu só vi poucas imagens ainda, vi bastantes imagens daquilo por fora, porque nas redes sociais as pessoas que estavam em Las Vegas começaram logo a fazer vídeos e não sei o quê, e a fazer memes daquilo, né, com mensagens de erro, etc., a dizer que aquilo ia ser um fiasco. E depois percebi que foram os YouTube os primeiros a tocar lá dentro e as imagens que vi, aquilo parece-me de facto impressionante, porque tu estás no meio de algo que é a toda a tua volta que está sempre a mudar, não é? Obrigado. Qual o texto que gostava de trabalhar do ponto de vista da sonoplastia e luminotecnia? Sei lá, são tantos. São tantos textos. Uma das coisas boas, de facto, que aquilo que o teatro moderno, esse alto teatro, a partir do momento em que surge essa figura tutelar do encenador, que é aquilo que consideramos um teatro moderno, se há uma coisa boa que isso nos traz é esta possibilidade de tu olhares para um texto e explorares nesse texto, ou seja, o texto não ser apenas uma só coisa, ou não transmitir apenas uma só coisa. Aquilo pode ser, de facto, o veículo para encontrares imensas mensagens lá dentro, não é? Nesse sentido, por exemplo, só um exemplo da história do teatro, porque é que o Shakespeare continua a ser tão produzido e tão feito ainda? Porque grande parte dos temas que o Shakespeare aborda nos seus textos são problemas de relações humanas e das nossas falhas e das nossas ambições, que são as mesmas na altura em que ele escreveu aquilo e são as mesmas no século XXI, não é? Nesse sentido, sei lá, qualquer texto de Shakespeare é um autor que eu prezo bastante e que acho que pode ser feito, de facto, pode ser pegado de muitas formas. Aliás, pronto, lá está, tanto para teatro como para cinema, não é? Temos exemplos incríveis de textos do Shakespeare que são ainda há pouco tempo vi uma encenação do Macbeth, um filme do Macbeth dos irmãos Coen, uma coisa que só estava numa dessas plataformas, não sei se era na da Apple ou não era na Netflix, mas era numa dessas, e lá está, é um texto com 400 anos ou coisa que o valha, que está a ser posto em filme, não é? No século XXI, de uma forma absolutamente genial. É muito bem feito esse filme. Depois, claro, tudo aquilo que é a dramaturgia do século XX, ou toda a prática teatral do século XX, traz-te as imensas possibilidades. Portanto, podes trabalhar a partir de um texto já feito por um autor, como de repente podes só querer trabalhar a partir ou podes querer trabalhar a partir de uma colagem de textos. Ou até podes querer trabalhar em teatro um texto que nem sequer é teatral. Pegas numa notícia de jornal e fazes a tua dramaturgia e escreves tu um texto. Ou a partir de poesia, né, que era uma coisa que antes, lá está, dessa figura do encenador, não existia. O teatro era quase intocável, era a arte do escritor de teatro, do dramaturgo. Neste momento tens estas múltiplas variedades. Eu, na verdade, tenho tido a sorte de já ter trabalhado textos mais clássicos, não é? Como coisas absolutamente contemporâneas, nesse sentido, nem sequer haver um texto escrito. Trabalhares a partir de um conceito, sei lá, conceito da passagem do tempo, não é? E a partir desse conceito construir um espetáculo, várias cenas que construam um espetáculo. Portanto, não tenho assim uma predileção por nenhum texto em especial. Gosto sempre de... Voltando aqui ao Peter Brook, o Peter Brook também diz uma coisa, para além daquela unidade mínima, não é, de que vos falei há bocado, do ator com o espectador, ele também diz uma coisa muito engraçada, que é esta ideia de o início de um espetáculo de teatro, partires para esse início sempre como se estivesse tu, que és o criador, como se estivesse a olhar para uma folha em branco. Okay? Tens aqui uma folha em branco. E agora eu vou ter que preencher esta folha. Isto porque, no caso, para não ganhares muitos vícios, né? Para não estar sempre a fazer a mesma coisa. E nesse sentido, o melhor texto para fazer é o texto
que vais fazer a seguir. Portanto, qualquer um serviria. Gosto muito de ler teatro, tanto coisas clássicas, gosto muito dos textos clássicos gregos, gosto muito do Shakespeare, já o disse, gosto de autores contemporâneos, o Martin Krimp, gosto do Beckett, naturalmente, gosto do Brecht, falávamos há bocado aqui antes do Bertolt Brecht, já dos anos 30. Há tão bons textos feitos e feitos para teatro. A única coisa que teremos sempre que salvaguardar é que um texto de teatro ou uma peça de teatro só ganha a sua vida quando é feita num palco, naturalmente, não é? Claro, pode ganhar vida na tua imaginação quando tu estás sentado em tua casa ou onde quer que seja a lê-la, mas a vida daquela peça só é ganha quando é feita num palco. Ok, vamos passar à última pergunta. Isto já está a demorar um bocado, não sei? 51 minutos. A sério? Sugere a pessoas que se estejam a iniciar eu repito, o que sugere a pessoas que se estejam a iniciar na formação desta área? Olha, o que é que eu sugiro? Eu sugiro... Bom, vou dizer aquilo que eu digo sempre às minhas turmas, ou que tenho dito às turmas que apanho aqui, com licença, na UTAD, que é: a formação é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas a formação no limite, e uma formação destas numa área artística, a formação será 30% daquilo que tu vais fazer para a frente. É muito importante ver espetáculos, desde logo. Se estás a formar-te nesta área, veres a maior quantidade de espetáculos que consigas ver, independentemente de até já teres alguns preconceitos com algumas coisas. Eu não vou gostar daquilo, ou aquilo não me interessa, é um texto, sei lá, de alguém que eu não gosto, é não sei o quê. Não, vai ver tudo o que possas ver na tua cidade, quando estás numa cidade que tenha a sorte de ter um teatro, e eventualmente ires fora a outras cidades ver. E quando digo ver teatro, é fundamental, mas também música, exposições, concertos, claro, cinema, tudo. Ler bastante é muito importante. E isto já fora da tua formação, né? Ler é muito importante. Basicamente é tentares criar com esta tua capacidade ou possibilidade de ser espectador, conseguires criar dentro de ti uma espécie de base de dados que depois te possa ajudar a ti como artista, não é? A transformares e a veres as coisas da tua forma. Muitas vezes nem que não seja pela negação. Não gostei nada daquele espetáculo, não é por ali que eu vou. Não é nada daquela maneira, não é por ali, não vou fazer as coisas desta forma. Muitas vezes há esta reação, não é? Por isso, é isso. Eu acho que antes de sermos criadores nesta área, temos que ser espectadores, porque é muito importante. É muito importante. Isso faz parte da formação. Tanto como a da sala de aulas, esta formação que tu fazes própria, as escolhas, que depois, a partir de certa altura, de facto, começas a fazer escolhas, ou pelo menos o que é que te agrada mais, o que é que te agrada menos, é super, super importante. Portanto, é isso. Sejam espectadores, vão ver coisas. Pronto. Ok, obrigado. Obrigado por a sua disponibilidade e por as respostas. Obrigado.